Boa tarde, senhoras e senhores, aqui presentes, por ocasião da 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. Declaro... Vamos continuar a reunião. Tenho que declarar a continuação da reunião pública ordinária. Com a palavra o secretário-geral, peço que apregoe o primeiro item da pauta. Boa tarde a todos e todas. O primeiro item da pauta será o de número 33, processos 48.500.00.12.19.2024.05, 48.500.00.12.20.2024.21. Ratificação da decisão proferida no 4º Circuito Deliberativo Público Ordinário de 2025, referente aos pedidos de reconsideração interpostos pela empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A., a EAT, e pela empresa Norte Transmissão de Energia S.A., a ENTE, em face da resolução autorizativa número 15.573 de 2024, que autorizou as recorrentes a implantarem melhorias em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida à RAP. Diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, o dispositivo será lido pelo diretor Gentil e é um pedido de sustentação oral para este item. Eu peço licença para não ler o relatório, visto que estava no circuito deliberativo e disponível para consulta de qualquer interessado. Sustentação oral será apresentada pelo senhor Tiago de Barros, representante das empresas. O senhor dispõe de até 5 minutos. Tá bom, muito obrigado, Dana. Primeiro eu queria cumprimentar a diretoria em nome do diretor-geral Sandoval e agradecer a oportunidade de fazer a sustentação oral num processo atípico, né, de ratificação da deliberação ali do circuito. Então, primeiro, né, agradeço muito a atenção e a oportunidade da gente poder insistir em relação ao tema, né? E trata, então, como foi dito, de um pedido de reconsideração em face de uma resolução autorizativa que foi feita para a substituição de bancos de capacitor em final de vida útil. Então, é uma melhoria de grande porte, com autorização de RAP, e que é essencial, né, e necessária para a prestação de serviço adequada, principalmente em relação aos quesitos de confiabilidade, né, e continuidade. E trata, então, esse aqui é basicamente um exemplo, né, dos ativos que têm que ser substituídos. São dois processos, 2 concessionárias, e os valores eles são bastante expressivos. Então, aqui no caso da primeira concessionária, que é a empresa Amazonense de Transmissão de Energia, a gente está falando aqui de valores de investimento que conduziriam, né, ali a 271 milhões e um valor de RAP de 44 milhões. Só que tratam-se de empresas licitadas. Então, o adicional de RAP é calculado na metodologia de RAP plana, o que pressupõe que você só teria a remuneração do capital se o fluxo de caixa correspondesse no pagamento ao fluxo de caixa que foi utilizado no cálculo. Só que como só tem 3,6 anos de contrato, a concessão termina antes e aí depois disso teria que haver a indenização. E não existe ainda a metodologia de como essa indenização vai ser calculada. Esse é um dos pontos até do voto da diretora Agnes, né, que na ausência da metodologia não poderia ser colocado aí um valor adicional de RAP que permitisse a adequada remuneração do capital. E aqui, no caso da outra empresa, que é a Norte Transmissão de Energia, também valores muito expressivos, 117 milhões, né? Uma RAP de quase 20 milhões. Aqui tem um prazo um pouco maior, de 4,6 anos de contrato. Mas, de novo, é um empreendimento de transmissão licitado, RAP plana, e aí o cálculo, né? Aqui a gente traz o detalhe, ele vai dar um valor presente menor do que zero, o que pressupõe que não há adequada remuneração do capital, o que seria, né, na forma como a gente apresentou, contrário à determinação legal, que assegura que os investimentos sejam adequadamente remunerados e amortizados ao longo do contrato de concessão. Obviamente, com um prazo tão curto, talvez não seja ideal a gente ampliar a RAP para amortizar e depreciar tudo, só em 3 anos e meio. Mas haveria necessidade de incluir já na autorização de melhoria e de RAP, como é que seria feito essa indenização. E poderia ser algo tão singelo quanto dizer que vai ser garantido o VPL zero e a amortização do capital. Esse era um dos nossos pleitos. A outra forma era já calcular qual que seria esse adicional que poderia ser pago ao final da concessão a título de indenização. E aí ser colocado no novo concessionário.
Então, esses eram os nossos dois pleitos. O primeiro era de que, pelo menos, fixasse, né, esse valor da rentabilidade na RAP. A gente entende que se a metodologia, talvez, de fato, o voto da diretora Agnes seja correto, não seja possível fazer agora. Mas tinha um pleito 2, que era simplesmente assegurar que esse valor corresponderia a um valor presente líquido zero. Quer dizer, vai ser amortizado no momento da indenização. Ou seja, não vai haver enriquecimento sem causa de nenhum dos lados, nem do transmissor que vai receber mais, nem dos usuários de transmissão que receberiam a menos. E a gente juntou nos autos a nossa conta, né, que não foi questionada, de que ao não dar essa amortização, ou simplesmente amortizar pelo valor contábil no final da concessão, haveria perdas da ordem de 22 milhões para Amazonas e de 10 milhões para Norte. Então, são valores muito expressivos, né, para isso. E aqui é a previsão legal, né, que ela garante, né, que vai haver essa remuneração do investimento e que, se não for amortizado, tem que indenizar. Então, poderia haver essa previsão na resolução autorizativa de que, fique tranquilo, faça o investimento, busque o financiamento necessário, mas a indenização, ao final, vai contemplar a remuneração do capital e não simplesmente pagar o valor contábil, que, neste caso, porque é RAP plana, seria insuficiente. É diferente do caso da RAP, que é decrescente. Então, aqui o nosso pleito, e sendo bem aqui cumprindo o prazo, né, a gente entende que, eventualmente, retificar a parcela de RAP não seja possível, diante da urgência da regulação, mas seria possível incluir a segurança jurídica no dispositivo, porque ele está previsto em lei. Então, seria, sim, possível dar essa nossa segurança para o investidor. Então, de novo, muito obrigado e desculpa por a gente insistir mais uma vez na sustentação, mas já que o direito foi conferido, a gente usa, né? Então, muito obrigado a todos e boa tarde. Bom, muito obrigado, doutor Tiago. Esse processo, como já dito, ele estava no circuito deliberativo. Acredito que não há nenhuma questão legal que o procurador queira acrescentar. Estamos aqui na fase, então, da discussão. O voto é da diretora Agnes. Eu tenho apenas na realidade, é uma curiosidade que eu vou perguntar até para a área técnica. Como o doutor Tiago falou, nós ainda não temos a metodologia de indenização, mas temos, e não tem segurança jurídica, porque a lei diz que terá que ser indenizado, né? Então, eu acho que, como nós não temos ainda a metodologia, talvez a gente não consiga alcançar o pleito do doutor Tiago, nem no sentido de fazer, como foi dito, amortizar o investimento até o fim da concessão, porque nós teríamos valores muito elevados, isso aí não seria praticado, e também não temos como dizer como será, porque ainda não sabemos. Mas então, de repente, Thaís, você podia explicar esse processo, se eu não me engano, ele está na nossa discussão aqui já de agenda regulatória. Fala um pouquinho em que estágio nós estamos, só para... Eu sei que o doutor Tiago, que conhece a ANEEL, sabe que a gente vai cumprir o que está lá, porque uma coisa que a gente faz aqui é cumprir a lei, então não tenho nenhuma dúvida que segurança legal temos e regulatória também. Mas vamos ouvir aqui a doutora Thaís. Bom dia a todos. Então, no âmbito desse processo, dessa resolução autorizativa, a gente seguiu estritamente o que consta no PRORET, para estabelecimento da receita anual permitida. E aí, assim como esse caso, a gente tem outros casos também de autorizações de reforço e melhorias que foram conferidos, que também estão na mesma situação, né? Foram dados a receita e a obrigação perto do fim da concessão. E essa discussão está sob coordenação da STD, no âmbito daquela regulamentação do decreto 11.314, que trata das concessões vincendas. E a metodologia de indenização está sendo discutida no âmbito dessa regulamentação. Obrigado, Tiago. Eu até peço desculpas, eu pensei que tivesse com a área de concessões, tá? Com a área de regulação, mas é isso, né, Leonardo, que a doutora Thaís falou, não é isso? Se quiser complementar algum ponto adicional. Boa tarde a todos. Só complementar que a gente emitiu na semana passada uma nota técnica com a IR, com a proposta de tratamento, e foi sorteado o diretor Guilherme. Então, foi sorteado segunda-feira, ontem. Pronto, então acho que o Tiago saiu mais tranquilo agora também, né? Por dois motivos. Primeiro, porque já está sorteado, e segundo, porque foi sorteado para o doutor William. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos cumprir o prazo. Não é isso, doutor William? Bem, então, é um processo de ratificação, então pergunto se todos os diretores se manifestem ratificando
a decisão. Eu ratifico. Ratifico a decisão. Eu também ratifico a decisão e proclamo que a diretoria da ANEEL ratificou por unanimidade a decisão proferida no 4º Circuito Deliberativo Ordinário de 2025, item 12, realizado no dia 11 de novembro de 25, no sentido de conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, EAT, e pela Empresa Norte de Transmissão de Energia, ENTE, em face da Resolução Autorizativa 15.573 de 2024, que autorizou as recorrentes a implementarem melhorias em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das compensações, os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida RAP. Próximo item. Um abraço, Thiago. Tchau. Item 5, processo 48.500.03.38.98.2025.54. Plano emergencial de corte de geração na distribuição. Diretor-relator Gentil Nogueira de Sá Júnior. E é um pedido de sustentação oral para este item. Por intermédio das correspondências ONS 831, de 6 de junho, e 1202, 2025, de 11 de agosto, o Operador Nacional do Sistema relatou os cenários críticos vivenciados pelo Sistema Interligado Nacional nos dias 4 de maio de 2025 e 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais, em razão da conjunção de dois fatores, montantes expressivos de micro e mini geração distribuída e carga líquida reduzida. Os alertas relacionados ao controle e supervisão do sistema intensificaram as tratativas entre o ONS e a ANEEL, que remetem a março de 2024, a respeito da avaliação de aprimoramentos necessários para que a operação do SIM possa se adequar ao atual contexto dos sistemas elétricos, de forma a atingir os objetivos voltados à garantia da segurança eletroenergética frente ao aumento da participação de geradores conectados ao sistema de distribuição e aos demais desafios decorrentes da transição energética. Após uma série de correspondências e reuniões, por meio da Carta 1691, datada de 31 de outubro de 25, o ONS apresentou 3 iniciativas. A primeira, um sandbox regulatório para interface do ONS com os operadores dos sistemas de distribuição, DSO, na implementação de mecanismo de acionamento intermediário com vistas à gestão eletroenergética dos recursos energéticos distribuídos, visando prover 2 serviços, controle de carregamento e controle de frequência. Revisão da modalidade de operação de usinas conectadas ao sistema de distribuição, propondo nova classificação para usinas tipo 3. E 3, detalhamento de plano emergencial de corte de geração na distribuição. Ainda nesse documento, o ONS ratifica que enviará a proposta de atualização do módulo 3 das regras e procedimentos de distribuição, PRODIST, contemplando a revisão dos requisitos de conexão de recursos energéticos distribuídos até 19 de dezembro de 2025. Ciente do senso de urgência quanto ao tema, a ANEEL realizou o sorteio dessas iniciativas na 7ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição de Processos, de 4 de novembro de 2025, onde fui atribuído relator para 2 iniciativas, à exceção da proposta Sandbox regulatório que ficou sob relatoria do diretor Fernando Luiz Mosda. Por intermédio do ofício 567, de 10 de novembro de 2025, o ONS foi informado a respeito da relatoria dos processos e no ofício 578 de 2025, da mesma data, foi analisada pelo diretor-geral a análise prospectiva dos cenários. Em 14 de novembro de 2025, as áreas técnicas coordenaram reunião com o ONS, que contou com a participação de representantes da minha assessoria. Nessa mesma data, foi emitida a nota técnica conjunta 20, apresentando recomendações de encaminhamento. Em 17 de novembro de 2025, minha assessoria se reuniu, a pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, com representantes da citada associação. Ainda no final do dia de ontem, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, por intermédio da Carta 47, com percepção de que qualquer solução regulatória precisa ser amplamente discutida em consulta pública e munida de análise de impacto regulatório, solicitou retirada do processo da pauta. É o relatório. Sustentação oral será apresentada pela senhora Renata Menescal Carneiro, representante da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel. A senhora dispõe de até 10 minutos. Obrigada, agradeço aos senhores diretores e os demais membros, agradeço a oportunidade.
Sou Renata Menescal, eu falo em nome da Abragel. Nós representamos 293 associados, operam CGHs, PCHs e UHEs até 50 MB. São responsáveis por aproximadamente 73% da potência instalada dessa fonte no Brasil. E a gente vem apresentar aqui os fundamentos do pedido de retirada desse item da pauta. Inicialmente, gostaria de reafirmar que a gente fez algumas reuniões, tanto com o ANEEL, o Ministério, a ANS, inclusive participou também da 9ª reunião do GT de cortes do CMSE, em dia 1º/4 desse ano. E, então, é um trabalho constante que a gente está tendo ao longo desse ano. Antes de abordar os pontos específicos, né, que nos preocupam no rito e na disponibilização desses documentos no processo, registro as preocupações que não surgiram de uma reação ao processo ser pautado. Na verdade, a gente já formalizou há mais de um mês uma carta conjunta enviada para a ANEEL em 29 de setembro, assinada pela Abragel, para a ABRA-PCH, a GPCH, a PESC, a PCH e o SINGTD. Nesse documento, a gente fundamentou vários pontos relevantes. Então, eu gostaria de citar aqui, as PCHs elas são parte da solução para a operação e para o tema. As PCHs elas oferecem estabilidade, previsibilidade operativa, inclusive com possível modulação, que a gente conversou com a ANS sobre essa possibilidade. São fontes de elevada capacidade de resposta local e equilibram localmente a rede. Contribuem para reduzir a oscilação de tensão e frequência. E, nesse cenário crítico, como a gente está debatendo agora dos cortes, são parte da solução e não parte do problema, gostaria de repetir, e seus serviços precisam ser valorados. Um alerta claro que a gente deixou na carta conjunta é que qualquer decisão que possa impor restrição compulsória deveria considerar uma realidade técnica. A tomada de decisão não pode desconsiderar as características e o operacional de cada PCH. A redução ou modulação, como eu falei, deve ser para usinas que tenham condições e não de forma indiscriminada. Esse serviço e outros precisam ser valorados, como eu já falei, e reconhecidos como parte de solução. E a solução de um problema que não foi causado por essa fonte. Na carta conjunta, ressaltamos o compromisso das associações em colaborar tecnicamente com a ANS e a ANEEL. A Abragel, inclusive, contratou escritório especializado para propor essas soluções. E para avançar nessas soluções regulatórias, a Abragel, junto com essas demais associações, na carta se colocaram totalmente disponíveis para construir uma solução conjunta, fornecer dados operativos dessas usinas que podem fazer essa modulação e subsídios técnicos para ajudar nesse tema de corte. Então, a gente ressalta a necessidade de realização, inclusive, de consulta pública, sim, com uma avaliação de possíveis impactos regulatórios para a participação ampla desses agentes. Então, o pedido de retirada de pauta é necessário para dar continuidade a essa proposição que fizemos na carta conjunta e a definição de mecanismos claros de operacionalização e valorização desses diversos serviços já prestados pelas PCHs. Ressaltamos na carta, inclusive, e gostaria de falar aqui novamente, de consequências futuras de cortes indiscriminados e recorrentes para essas usinas. Risco dos agentes serem penalizados com a apuração do IVV, do Índice de Vazão Vertida, e aplicação da REN 1085. Ela estabelece critério para apuração de disponibilidade. Isso pode ter um reflexo nesse IVV. Outras consequências, como efeitos adversos sobre o MRE, impactando futuramente o GSF, um novo problema. Afetação da vida útil, por claro, esses equipamentos não foram previstos para fazerem esses cortes tão recorrentes, incremento de custo, de manutenção e inviabilizando, às vezes, projetos existentes ou desestimulando os novos empreendimentos. Então, pensem nas PCHs como parte da solução e analisem essas consequências. Por fim, aqui reporto a surpresa com a inclusão do processo com documentos sob sigilo. Apesar de todo esse histórico que a gente teve ao longo desse ano, a associação foi surpreendida porque, na sexta-feira, vimos que os documentos estavam sigilosos. E, na própria sexta-feira, formalizamos um pedido de disponibilização desses documentos, mandando um e-mail formal, o que, após esse e-mail, de fato, esses documentos foram disponibilizados.
A nota técnica conjunta e os ofícios só foram disponibilizados após o pedido de retirada de sigilo, o que fizemos na sexta-feira. Portanto, não houve tempo hábil para analisar com devida profundidade, com discussão técnica entre os nossos associados, nem elaboração de contribuições consolidadas a partir do escritório que já contratamos. Então, isso torna inviável uma manifestação por parte da Abragel e das outras associações. Por fim, gostaria de ressaltar que esse rito processual, disponibilização tardia dos documentos, além de impedir a participação, também viola alguns princípios administrativos que eu vou citar rapidamente. Da publicidade, porque a divulgação em cima da hora não atende requisito constitucional da publicidade, atende apenas um requisito de mera formalização de disponibilidade. Transparência, porque o sigilo inicial e a disponibilização praticamente às vésperas da reunião de hoje comprometeram esse princípio da transparência. Participação social, o setor não teve tempo hábil para essa participação e também atinge o contraditório, porque os agentes não puderam oferecer nenhuma manifestação técnica ou jurídica. A segurança jurídica e a proporcionalidade também, porque as medidas que se pretende impor para centenas de agentes afetam a estabilidade, um rito adequado, a previsibilidade e a análise de impactos e consequências do que foi proposto ontem pela manhã, quando a gente acessou a nota técnica. É um tema profundamente técnico, com impactos operacionais, sistêmicos, financeiros e contratuais claro. Então, como conclusão, diante de todos esses pontos e todo esse histórico ao longo do ano que a Abragel tem trabalhado aqui, em razão desse conteúdo técnico dessa carta e da surpresa com o rito processual, da ausência de tempo hábil, do documentos sigilosos, falta de participação dos agentes e a violação desses princípios, reiteramos o pedido de retirada de pauta desse item. Essa retirada, com certeza, vai possibilitar a análise do documento com mais calma, com o devido tempo necessário para um tema tão extenso, a análise desses impactos decorrentes dessas medidas e a construção de soluções mais seguras e eficientes. Agradeço a oportunidade. Muito bem, obrigado pela manifestação, doutora Renata. Eu solicito manifestação da Procuradoria. Boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Renata por sua sustentação oral. Em relação a esse processo, nós não tivemos ainda um pedido de parecer, né? E a gente viu aqui pela sustentação oral, houve aqui uma alegação de que determinados documentos não deveriam ter sido sigilosos, porque era em razão do princípio da publicidade, da administração. A gente já teve uma discussão, acho que eu estava até ausente na última reunião, tratando de um processo punitivo, em que foi colocado que realmente a regra é que os documentos têm que ser públicos, mas isso não impede que a administração, em determinados casos, e a lei de acesso à informação permite isso, né, mas tem que ser, no meu entender, tem que ser justificado, que determinados documentos que sejam tidos como preparatórios tenham o acesso restrito até a deliberação. E o objetivo dessa restrição é justamente preservar a deliberação. Mas aí tem que se ver se realmente, no caso concreto, né, e aí eu não sei se houve uma fundamentação para colocar esses documentos como atos preparatórios que mereceriam, então, a restrição de acesso. Eu não conheço a fundo se houve esse tipo de fundamentação, mas ele é possível. Juridicamente é possível. Eu me pedi licença aqui ao procurador, eu acho que não foi nenhum caso, tá? Eu acho que o secretário-geral já está mencionando, mas certamente o diretor relator também, quando foram solicitados e rapidamente foram disponibilizados. Isso. Porque o sistema nosso é uma particularidade do sistema, né? Ele classifica ex ante. Então, é você que tem que ir lá e abrir o acesso, né? Então, não foi deliberadamente, mas eu não tenho um caso concreto, o relator certamente conhece com detalhes. E o que houve, só para esclarecer essa parte, a nota técnica ela foi emitida na sexta-feira. Enquanto os técnicos estavam emitindo a nota técnica, ela estava bloqueada até que o último técnico assine o que ocorreu, parece que às 19 horas de sexta-feira, a partir de quando o documento ficou disponível no SEI. Isso. Aí a gente teria que adentrar numa análise de prejuízo, se houve novo prejuízo para manifestação aqui
dos representantes aqui, principalmente da Abragel, né, representante das usinas tipo 3, mas é só para colocar, né, é uma manifestação aqui talvez de improviso juridicamente, mas só para colocar as questões nos seus devidos termos. Então, sobre essa questão procedimental, eu acho que seria isso que a gente poderia dizer, mas sobre a questão de mérito, eu acho que ficou claro também pela própria sustentação que ninguém discute que é possível haver o corte, né? A gente está chegando agora no corte de geração na distribuição. A gente já esgotou as nossas possibilidades dentro da geração centralizada, agora a gente está tendo que adentrar na distribuição. Existe uma consulta na Procuradoria, em outro contexto, né, que analisa aí a possibilidade de haver esse corte físico e o corte contábil. Então, eu não posso adiantar aqui, porque até a gente ainda não formou uma posição em relação a esse assunto, mas eu acho que aqui a gente está tratando num caso extremo, que é o caso da emergência, né, quando a gente já afeta a segurança do sistema. E nesse caso de emergência, que a própria segurança do sistema está sendo colocada em risco, eu entendo que juridicamente a gente não poderia dizer que, mesmo havendo esse tipo de risco, que não poderia ser efetuado o corte físico, né? Eu acho que é isso que está sendo colocado aqui hoje. Até porque, se a gente for analisar a Lei 8987, quando trata da carga, e todo o sistema ele é feito, né? Ele é realizado em função da carga, para atendimento da carga, a própria lei diz que, por razão de segurança, a Lei 8987 diz que, por razão de segurança, eu posso ter uma descontinuidade do fornecimento de energia. Então, se para carga, né, que é a razão de ser do nosso setor, eu posso ter um corte, né, uma descontinuidade por conta de razão de segurança, eu acho que com muito mais razão, se for por uma questão de segurança, a geração também pode ser chamada a ter uma limitação de injeção de energia na rede. Então, essas seriam as minhas reflexões iniciais sobre esse tema, que eu acho que é bastante relevante e que está na ordem do dia do setor elétrico. Bem, vamos lá. Só antes de passar para a leitura da fundamentação, queria só deixar claro alguns pontos com relação a esse assunto. Primeiro deles, em diversos momentos, vai se falar da micro e mini geração distribuída, e seus efeitos com relação à situação que hoje se revela no setor elétrico brasileiro. E aqui nem de longe eu quero falar que a micro e mini geração distribuída é a principal culpada por isso. Ela trouxe diversos benefícios para o setor elétrico brasileiro, ela vai continuar acontecendo. É lógico que o nível de entrada da micro e mini geração distribuída nos últimos anos, que foi muito além da expectativa que se tinha, inclusive da época da publicação da Lei 14.300, ali em 2022, ela impôs que essa situação de a micro e mini geração distribuída atender grande parte da carga em determinados horários do dia, em determinados dias do ano, ela aparecesse tão rapidamente, e eu acho que isso era um pouco inesperado. O segundo ponto que eu queria, de forma geral, colocar, e aí o procurador já adiantou um pouco a minha interpretação, aqui nós tratamos de uma questão que já é possível, que é o corte. Ninguém está discutindo aqui nesse voto se eu posso ou não cortar a geração tipo 3. Nós podemos cortar a geração tipo 3, isso para mim é bastante claro dentro dos normativos vigentes. Existem consequências desse corte, econômicas, aqui foi falado do púlpito algumas delas, que nós não pretendemos tratar aqui nesse caso, acho que são relevantes, acho que devem ser tratadas, devem ser avaliadas pela ANEEL, mas o momento aqui é tratar de uma proposta emergencial que o operador nacional do sistema, instituição responsável por manter o sistema de pé, nos trouxe como medida emergencial para tratar das questões relacionadas ao excesso de geração em determinados momentos do dia e do ano. E aqui nós estamos falando também de um corte de geração depois que todo o recurso centralizado passível de corte tenha sido utilizado. O que aconteceu, quase aconteceu por completo em duas oportunidades que eu vou passar aqui. Então, assim, não estamos falando aqui de cortar rotineiramente a geração tipo 3, como foi colocado do púlpito.
A questão é que, em razão de segurança atestada pelo operador nacional do sistema, podemos cortar. E aí eu quero dizer uma coisa que é importante: a questão do corte ou não corte, seja para a usina tipo 3, seja para a GD, ela é só uma questão de como eu vou cortar. Ou de forma coordenada pelo operador do lado da geração, ou de forma descoordenada de todo mundo, porque eu vou ter um blackout, um colapso do sistema. Então, assim, não sei se os agentes preferem o corte controlado ou descontrolado. Eu prefiro o controlado, por isso que trouxe com a maior brevidade possível esse voto para a deliberação hoje da diretoria, identificando que outras matérias teremos que tratar em função sobre esse assunto, que o ONS já tem elementos para fazer o que ele pretende fazer aqui, o que ele propõe fazer. Existe aqui só um contorno regulatório que merece ser endereçado na opinião da área técnica e na nossa opinião. Mas, assim, eu acho que é de urgência nós deixarmos isso bastante claro, bastante sedimentado para o operador, para os geradores, para as distribuidoras, porque temos que fazer a coisa de forma coordenada, sob pena de isso acontecer de forma descoordenada e com repercussões muito piores do que as que foram aqui trazidas pela Abragel. Feito só esse introito aqui, antes de adentrar ao plano emergencial, é importante contextualizar o atual cenário. Conforme apontado pelo operador, em dias de forte radiação solar e temperaturas amenas, quando a carga é reduzida e a contribuição da micro e mini geração distribuída alcança patamares elevados, o sistema elétrico pode ser submetido a situações de carga líquida muito baixa. Essa carga muito baixa coincide com a elevada quantidade de geração não controlável e com baixa capacidade de inércia, de controle de frequência e de controle de tensão. Desse modo, essas situações podem afetar a capacidade de ONS manter a operação segura do sistema. Importante reforçar que o sistema elétrico brasileiro operou na proximidade desses limiares, conforme apontado pelo ONS, nos dias 4 de maio de 2025, que foi um domingo subsequente ao feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, e 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais, conforme pode ser verificado nas figuras 1 e 2. Aqui nós estamos falando de 2 dias que já tem uma carga muito baixa e que, na ocasião, também tinha um nível de geração da micro e mini geração distribuída bastante elevado naquelas duas oportunidades. Nos períodos críticos desse dia, o montante da carga atendida pela MMGD foi superior a 33%, quer dizer, nos momentos mais críticos daquele dia, algumas horas. A restrição de geração para as fontes eólica e solar, ou seja, o curtailment controlado pelo ONS de geração centralizado, alcançou 98,5%, ou seja, o ONS já tinha reduzido toda a geração hidráulica, toda a geração térmica possível de ser reduzida, toda a geração solar, praticamente toda a geração solar e eólica, sobrando 1,5% da geração centralizada, ainda a ser cortada. Ficando o ONS, naquela oportunidade, com reduzida margem adicional de restrição para manter a controlabilidade e segurança do sistema. Aqui estão as figuras da carga, demonstram bem, você tem na parte de baixo a geração térmica inflexível e na parte azul a geração hidráulica inflexível para manter o nível do rio. Vou até citar mais para frente que uma outra medida que o ONS estuda é, muitas vezes, desligar uma usina hidrelétrica e passar água pelo vertedouro, que é uma situação absurda até na minha opinião, para fazer a garantia desse atendimento nessas horas, e a micro e mini geração distribuída, naquele período ali da tarde, ela consegue atender, complementar o atendimento da carga bruta, deixando uma carga líquida bastante reduzida a ser atendida. Pode descer, essa é a figura 1, que é um dia, a figura 2, o outro dia, tá? Dia agosto, esse é 10 de agosto. Apesar da sinalização crítica... E aí, gente, me permite, só naquela rampa lá, em torno de 40 GB, né? Então, naquele momento ali, quando o sol se põe, até o momento ali em torno de 40 GB. 40 GB que basicamente as hidrelétricas têm que fazer. Para se ter uma ideia, a carga de Portugal, se eu não me engano, é em torno de 27, 26 GB. Então eu estou ligando Portugal, mais que ligando Portugal. Na realidade, eu tenho esse número porque eu apresentei bem lá. A demanda de Portugal é 7 e a demanda da Espanha é em torno de 30. Exatamente, exatamente, é a Espanha.
Então, assim, ver o desafio do ONS diariamente, isso é feito diariamente, essa rampa, não nessa, acho que essas rampas nesses dias elas acabam sendo maiores, mas são diariamente dessa forma que acontece a operação do sistema. Apesar da sinalização crítica desses 2 dias, percebe-se que o cenário prospectivo não aponta para situações de maior conforto. Pelo contrário, conforme se observa de levantamento do ONS, a tendência é de diminuição dessa carga líquida mínima. Quando conjugado com a perspectiva do futuro, e aí eu trouxe algo apresentado pelo IEA recentemente, agora durante a COP30, na sua revisão de política energética do Brasil de 2025, de que com as regulamentações atuais a energia solar nas residências dobraria para cerca de 70 GB até 2030. E lá eles até colocam duas questões que eles trazem com relação aos recursos energéticos distribuídos, basicamente micro e mini geração distribuída no Brasil, a questão do risco sistêmico, eles apontam, e a questão da necessidade de tarifação horária para o sistema. Tá? A figura 3 mostra o prospectivo que o ONS trouxe, tem as duas curvas anteriores, mas o que chama a atenção é a carga de 10 de agosto de 2025 ali, que é a última, né? Então tem 11 de agosto de 2024, 25 de dezembro de 24, 1º de janeiro de 25, 10 de agosto de 25, é a última que nós passamos, e nós devemos passar algo parecido em 25 de dezembro de 25 e 1º de janeiro de 26, a depender das condições de radiação solar, é lógico, mas efetivamente o ONS tem como prognóstico aí um certo nível de risco nessas datas, e para o ano seguinte, com mais entrada de micro e mini GD, principalmente nos domingos, com temperaturas mais baixas, especialmente ali para maio e junho, também esse cenário é bastante desafiador, para dizer com conforto, desafiador. Tá? Diante desse cenário, a possibilidade de ocorrência de desequilíbrio entre carga e geração preocupa e representa risco relevante à manutenção da segurança eletroenergética da operação do SIM, dos quais são citados pelo operador: restrição da disponibilidade dos atributos tradicionais providos por geradores síncronos convencionais, maior vulnerabilidade do sistema frente a perturbações e, no limite, a possibilidade de blackouts generalizados de maiores dificuldades para a recomposição do sistema em cenários de elevada penetração de recursos energéticos distribuídos não controláveis. Isso quem diz é o ONS, tá? Eu só trago aqui para dizer da importância da gente debater e deliberar sobre esse assunto quanto antes. Assim, o plano emergencial proposto pelo ONS está voltado para a mitigação desses riscos no curto prazo e apresenta procedimento a ser seguido pelos centros de operação do ONS e das distribuidoras para o gerenciamento emergencial da geração das usinas nos sistemas de distribuição que não possuem programação nem despacho centralizado. Aí estou deixando claro que a mitigação ocorre em situações emergenciais, ou seja, eu já usei todo o recurso centralizado e nessa situação o ONS pretende avançar nos recursos não centralizados, a geração não centralizada. Em linhas gerais, o plano configurado como um mecanismo excepcional de operação para resguardar a segurança do SIM está estruturado em 4 etapas. Previsão do esgotamento dos recursos de redução de geração centralizada ao longo da semana, com horizonte de 2 a 7 dias à frente, emissão de alertas distribuidoras comunicando a possibilidade de execução do plano nos próximos 7 dias, determinação na etapa de programação diária da restrição de geração nas usinas tipo 3 e o envio da programação para as distribuidoras. E quarto, avaliação em etapa de pós-operação do acionamento do plano e dos respectivos montantes de geração efetivamente reduzidos pelas usinas tipo 3 em cada área de concessão das distribuidoras. Conforme relatado no plano, a previsão e monitoração da carga líquida mínima da geração centralizada e descentralizada e da folga de redução em usinas hidráulicas, eólicas e fotovoltaicas centralizadas caberá ao ONS, na fase de programação da operação e na operação em tempo real. Esgotados os recursos previstos nas recomendações e diretrizes eletroenergéticas do Programa Diário de Operação, a programação diária determinará o acionamento do plano para a restrição de geração das usinas tipo 3 nas redes das distribuidoras. Conforme ressaltado no plano, visando o controle de frequência e a segurança da operação do sistema, o tempo real poderá executar ações adicionais de redução de geração em autoprodutores, é isso que eu disse anteriormente, tá? O ONS ainda tem, para controle de frequências e a segurança de operação do sistema,
ações adicionais de redução de geração na autoprodução, abertura de vertedouros em usinas hidrelétricas e ou ações complementares em usinas termoelétricas, o que também podem acarretar custos adicionais à operação. Notem que essas ações adicionais se somam ao plano emergencial ora em análise. Didaticamente, a estruturação do plano segue o seguinte fluxograma que eu trouxe do próprio plano para mostrar as etapas que serão seguidas pelo ONS na interação com a distribuidora. Pode descer. Ou seja, com antecedência de 7 a 2 dias, o ONS deverá entrar em contato com as distribuidoras para alertá-las sobre a possibilidade de acionamento do plano, definido sob certos patamares de risco. Os agentes de distribuição devem comunicar às usinas tipo 3 conectadas em sua área de concessão sobre a possibilidade de restrição de geração. Na semana de operação, a programação diária do ONS reavaliará a necessidade de restrição para o dia seguinte. A programação diária deve informar aos agentes de distribuição e ao tempo real do ONS o montante programado de restrição e o período do dia em que será necessária essa restrição. Os agentes de distribuição devem comunicar às usinas tipo 3 conectadas em sua área de concessão sobre a programação de restrição de geração e os agentes de geração dessas usinas deverão cumprir a programação informada. Adicionalmente, o plano do ONS apresenta a forma de rateio do montante necessário de restrição de geração das usinas tipo 3, realizado considerando a divisão ponderada da geração prevista em cada rede de distribuição no instante do comando emitido pelo ONS para a efetivação da restrição. No entanto, o operador ressalta que informará o período e o montante agregado das restrições das usinas tipo 3, enquanto a divisão do montante entre as usinas e o acionamento para a efetiva restrição de geração ficarão sob responsabilidade das distribuidoras. Como foco inicial de atuação, o plano emergencial estabelece o envolvimento das distribuidoras que possuem maior capacidade de instalada de usinas tipo 3 em suas áreas de concessão. Desse modo, o ONS recomenda às distribuidoras CPFL Paulista, CEMIG Distribuição, Energisa Mato Grosso, Copel Distribuição, Electro, Celesc, Equatorial Goiás, Energisa Mato Grosso do Sul, Coelba, RGE, EDP Espírito Santo e Neoenergia Pernambuco, por representarem cerca de 80% da totalidade da capacidade instalada de usinas tipo 3, sem prejuízo da inclusão de outras distribuidoras em uma segunda fase. Aqui o que o ONS quer, como essas 10 distribuidoras têm 80% da capacidade, fica mais adequado ele fazer essa gestão diretamente com essas 10, onde ele vai ter uma capacidade maior de gestão desse recurso. Aí está o gráfico que o ONS trouxe com relação a disponibilidade de potência instalada em cada uma dessas áreas de concessão. Pode descer. O ONS destaca ser imprescindível que, 1. As distribuidoras elaborem seus planos para execução das restrições solicitadas. 2. Estejam aptas ao possível acionamento das usinas tipo 3, especialmente durante finais de semana e feriados. E 3. Transmitam ao ONS o inventário atualizado da capacidade efetiva de implementação de redução de geração nas usinas tipo 3 da sua área de concessão. Como visão de futuro, o ONS vislumbra que as distribuidoras disponibilizem em tempo real, via sistema de supervisão e controle, o valor agregado das usinas tipo 3 para o sistema de supervisão do ONS, de forma a possibilitar a observabilidade da execução do plano. Conforme avaliado pelas áreas, e aqui é importante, a partir desse item, o módulo 4 do PRODIST e o submódulo 3.5 dos procedimentos de rede já estabelecem as responsabilidades pela produção das informações mencionadas pelo ONS e acrescenta que somente com o envio estruturado desses dados será possível garantir a correta identificação da capacidade de resposta das usinas e a adequada implementação das medidas emergenciais de restrição conforme diretrizes estabelecidas pelo ONS. Aqui está o dispositivo do módulo 4.4 do PRODIST, seção 4.1, pode descer. Olha lá, aqui só um item, né? A distribuidora ela é obrigada a coletar e processar e validar dados de carga e de despacho de geração previstos e verificados pelo usuário. E o usuário, os geradores são usuários, fornecer informações consistentes relativas aos dados previstos e verificados de carga e despacho de geração. Também tem o dispositivo do módulo 3.5 do procedimento de rede, que é a obrigação do agente de distribuição fornecer ao ONS informações necessárias aos processos de consolidação da previsão de carga. Pode descer. Em que pese ser considerado mecanismo excepcional e de aprimoramento contínuo,
O documento encaminhado pelo operador, assim como as situações ocorridas em maio e agosto, mostram a importância do estabelecimento de procedimentos operacionais imediatos e do respaldo regulatório institucional da ANEEL para a consolidação e implementação do plano. Nesse espírito de proporcionar o respaldo institucional, apresento o presente voto ao colegiado, considerando a celeridade que o caso requer. Conforme reforçado na nota técnica conjunta 20, entendo que o arcabouço regulatório e técnico existente é suficiente para viabilizar o corte coordenado do montante de geração necessário para manter a operação segura do SIM. E considero pertinente, e desde já parabenizo a iniciativa proposta pelo operador, de organizar de forma objetiva como devem ser os procedimentos para o corte, de modo a prover maior previsibilidade e transparência ao processo. Visando reforçar as premissas de que são atribuições do ONS e das distribuidoras operarem e manterem o sistema seguro e estável, de que as distribuidoras têm não só o poder, mas o dever de realizar o corte de geração que acessa o sistema de distribuição em suas áreas de concessão em atendimento ao comando do ONS, e de que cabe aos geradores acessantes da rede das distribuidoras executar as ações determinadas, retomo sucintamente os principais comandos legais e regulatórios sobre o tema, apontados na nota técnica conjunta 20 e inclusive já apresentados pela agência no ofício do diretor-geral número 553 de 2025, GDG. Conforme definição legal estabelecida na Lei 8987 de 95, o serviço adequado, além de satisfazer outras condições, deve observar o aspecto da segurança. Além disso, nesse mesmo espectro de princípios, a interrupção dos serviços por razões de ordem técnica ou de segurança não devem ser caracterizados como descontinuidade. Pode passar o artigo 6º. A ONS, nos termos do Decreto 5.081 de 2004, cabe a responsabilidade por coordenar e controlar a operação da geração do SIM. E aí está o artigo 1º do Decreto 5.081, que é o decreto que institucional do ONS, né? Às distribuidoras, conforme estabelecido no módulo 4 do PRODIST, cabe o gerenciamento da carga do sistema de distribuição, devendo solicitar auxílio às centrais geradoras e supervisionar, comandar e executar as ações operativas por meio do Centro de Operação de Distribuição. Adicionalmente, também está previsto no regulamento citado a obtenção de informações junto aos usuários da rede, a elaboração de procedimentos e o relacionamento com os usuários a respeito das condições operativas do seu sistema. E aqui eu só vou passar, a distribuidora tem as seguintes atribuições, é importante ver o item S, solicitar auxílio de geração às centrais geradoras antes de adotar qualquer ação de controle de carga urgente ou programável. Na verdade, assim, só para deixar claro, a distribuidora, dentro da gestão sua, dentro da operação do sistema de distribuição, em determinadas situações, ela já faz o corte da geração. O que aqui estão tentando caracterizar como uma inovação é o fato de a distribuidora fazer isso a partir de um pedido do ONS, o que nunca foi comum. Mas dentro do dia a dia, dentro das restrições da própria área de concessão da distribuidora, dentro do sistema que ela opera, pedir ou determinar o corte de geração, programar algum desligamento que faça com que a geração fique fora, ou a carga, está dentro das atribuições da distribuidora, isso não tem qualquer dúvida. Pode baixar? Por fim, cabe às centrais geradoras acessantes, nos termos ainda do módulo 4 do PRODIST, a execução das ações determinadas pela distribuidora, incluindo limitação de potência injetada e desconexão das centrais geradoras, quando necessário. Aqui está o item, o acessante, o CDGD, tem as seguintes atribuições: executar ações determinadas pelo COD, implantar procedimentos definidos nas instruções de operação, manter pessoal habilitado para relacionamento operacional durante 24 horas, desconectar centrais geradoras quando necessário, item D, letra D. Observando os contornos do plano emergencial proposto pelo ONS e me alinhando com a análise das áreas técnicas, percebo que ele se amolda perfeitamente diante das premissas legais e regulatórias existentes. Assim, por não enxergar necessidade de condições especiais para sua implementação imediata e por não criar obrigações que já não fossem de responsabilidade dos envolvidos, voto por acatar a proposta encaminhada pelo operador de modo a fortalecer o respaldo normativo para a consolidação e implementação imediata do plano.
Tal ponto merece relevo, em especial pelas considerações trazidas pela Abragel no processo, especificamente quanto à necessidade de realização de consulta pública e análise de impacto regulatório. Reitero que as questões aqui trazidas não inovam na perspectiva da possibilidade de realização de corte nas usinas tipo 3, fato que, aliás, já ocorre no âmbito da distribuição, e que também a ANEEL não deixará de realizar as discussões eventualmente necessárias sobre as consequências desses cortes. Contudo, no momento em que se analisa um plano emergencial que já dispõe de suporte normativo adequado, não identifico a necessidade de atender ao pedido trazido pela Abragel. A despeito, também reconheço, conforme colocado pelas áreas, que o instrumento formal para a materialização do plano precisa ser desenvolvido e os manuais de procedimentos de operação poderão ser adaptados no que for necessário para essa finalidade. Nessa construção, o ONS pode identificar a necessidade de alteração de submódulos dos procedimentos de rede do tipo operacional, aprovados pelo operador nos termos da Resolução 903 de 2020, e que requer o cumprimento da etapa de consulta pública originalmente prevista com no mínimo 45 dias. Considerando a necessidade de agilidade no processo, proponho desde já e de forma excepcional a redução desse período para 10 dias, conforme recomendação das áreas. Tem alguns tipos de procedimento de rede que são aprovados pelo próprio ONS, ele tem que passar por consulta pública por 45 dias. O ONS está avaliando a necessidade de adequação de algum desses procedimentos de rede, e o que eu venho trazendo aqui, me alinhando com a área técnica, é que nesses casos, para esse fim que a gente está tratando, que ele possa fazer uma consulta pública mais reduzida, de até 10 dias, no mínimo 10 dias, para que ele faça eventualmente essas modificações no procedimento de rede. Entendo a relevância e a pertinência das outras duas ações complementares propostas pelas áreas técnicas, também me alinho com a necessidade de elaboração de instrução de operação pelas distribuidoras, bem como acompanhamento pela ANEEL em caso de aplicação do plano. Bem, que é isso? O ONS tem um plano, esse plano tem que ser desdobrado em um plano da distribuidora. Esse plano do ONS, ele visa trazer transparência e previsibilidade da forma como esse corte vai acontecer. Da mesma forma, as distribuidoras têm que propor um plano dentro das áreas de concessão dela, que é uma sequência do plano do ONS, publicizar esse plano para os acessantes, para demonstrar como ela pretende agir a partir de uma demanda do ONS com relação ao acionamento do plano emergencial. Conforme pontuado na nota técnica 20, a distribuidora, ao definir quais usinas serão cortadas, precisa seguir critérios técnicos e isonômicos, sem favorecer nenhum gerador, especialmente se for do mesmo grupo econômico. Essa é uma preocupação relevante que foi trazida e que, de fato, nós temos que aprofundar. Pelo tempo, não temos ainda como aprofundar, mas eu acho que o acompanhamento da área de fiscalização pode ser importante, será importante nesse sentido. E sempre que possível haver rotatividade entre os agentes para que os impactos do corte sejam distribuídos de forma equilibrada. Além disso, a instrução de operação deve ser pública, transparente e facilmente acessível, ficando disponível no site da distribuidora, de modo a dar ampla divulgação ao público quanto aos critérios, métodos e fluxos de comunicação previstos. Por fim, a nota técnica sinaliza a necessidade de acompanhamento próximo da ANEEL de como o plano emergencial será aplicado, especialmente em seu início, de forma a garantir o amplo funcionamento e aprimoramento, o que, de fato, o aprimoramento desse plano deve acontecer a partir da sua efetiva execução. Para isso, sempre que o plano for acionado, as áreas sugerem que o ONS envie à ANEEL relatório técnico detalhado em até 30 dias, descrevendo a situação que motivou a restrição, dados operacionais, quanto da geração distribuída foi cortado por área, ações da distribuidora, resultados obtidos e sugestões de melhoria, se houver. Nessa perspectiva colaborativa com o operador e para dispor desse ferramental à disposição dos responsáveis pela operação da rede, entendo pertinente endereçar determinação para as distribuidoras elencadas na primeira fase do plano para que elaborem ou revisem suas instruções para execução das restrições solicitadas pelo ONS e envie ao operador inventário atualizado da capacidade efetiva de implementação de redução da geração nas usinas tipo 3 da sua área de concessão. Nesse ponto é importante que a nossa área de fiscalização acompanhe, basicamente acompanhar a propositura do plano pelas distribuidoras, assim como o envio das informações pelas usinas tipo 3 às próprias distribuidoras, sobre o quanto elas têm capacidade de fazer essa gestão, essa modulação da geração ao longo do dia, para que o plano possa contemplar informações reais
sobre a efetiva contribuição que cada gerador pode trazer aí ao plano emergencial. No entanto, acolhendo um dos pontos realizados pela ABRAD em reunião com representantes do meu gabinete, entendo pertinente estabelecer prazo ligeiramente superior ao sinalizado pelas áreas técnicas, que era de 15 dias, uma vez que as concessionárias ainda terão que receber e consolidar os dados e informações fornecidos pelos geradores. Assim, vislumbro que o prazo de 20 dias seja suficiente para o cumprimento dessa etapa pelas distribuidoras. Para as demais distribuidoras, recomendo que já observem esse processo, caso sejam as chamadas a participar numa etapa posterior do plano. No mais, endereço determinação para que o ONS, sempre que ocorrer a aplicação do plano emergencial de corte de geração no sistema de distribuição, encaminhe relatório técnico à ANEEL em até 30 dias após a execução do procedimento, detalhando a situação que levou à restrição de geração e os resultados obtidos da aplicação do plano. Por fim, considerando que a situação em análise traz risco à segurança operativa do sistema, entendo salutar o acompanhamento detido da nossa área de fiscalização com o objetivo de garantir a adequada implementação das ações necessárias tanto pelas distribuidoras quanto pelos geradores. A utilização dos meios fiscalizatórios para a concretude do objetivo apontado pelo ONS no plano emergencial, a meu ver, deve ser prioridade na nossa fiscalização ao longo dos próximos meses. Com a adoção dessas medidas, entendo que os procedimentos passam a ser mais transparentes e previsíveis e fortalecem a atuação coordenada das distribuidoras e do ONS em prol da segurança e confiabilidade do SIM, ao mesmo tempo que, no curto prazo, proporciona redução do risco sistêmico no setor elétrico, maior eficiência operacional e proteção aos consumidores e demais usuários. Não deixo novamente de considerar que os cortes de geração, mesmo que já permitidos com o arcabouço normativo vigente, trazem repercussão aos agentes, o que pode ser discutido em processo apartado, restrito aos seus efeitos. No caso aqui analisado, restringo-me a discutir os aspectos operacionais propostos pelo ONS e que devem ser observados pelas distribuidoras e geradores envolvidos. Diante do exposto, que consta do processo 48.500.0033.898/2025-54, voto por 1. Determinar que as distribuidoras selecionadas no plano emergencial de corte de geração na distribuição, CPFL Paulista, CEMIG-D, Energisa Mato Grosso, Copel Distribuição, Electro, Celesc, Equatorial Goiás, Energisa Mato Grosso do Sul, Coelba, RGE, EDP Espírito Santo e Neoenergia Pernambuco elaborem, no prazo de até 20 dias contados a partir da publicação da presente decisão, instrução de operação específica para aplicação em sua área de concessão, de modo a atender aos comandos do ONS e envie ao operador inventário atualizado da capacidade efetiva de implementação de redução da geração nas usinas tipo 3 da sua área de concessão. 2. Recomendar que as demais concessionárias e permissionárias de distribuição já observem esse processo, caso sejam chamados a participar numa etapa posterior desse plano. 3. Flexibilizar de maneira excepcional o prazo mínimo de 45 dias, previsto na Resolução 903 de 2020, permitindo, caso necessário, que o ONS disponibilize para contribuições da sociedade, com no mínimo 10 dias, eventuais alterações em submódulos dos procedimentos de rede do tipo operacional relacionados ao plano. 4. Determinar que o ONS, sempre que ocorrer a aplicação do plano emergencial de corte de geração na distribuição, encaminhe relatório técnico à ANEEL em até 30 dias após a execução do procedimento, detalhando a situação que levou à restrição de geração e os resultados obtidos da aplicação do plano. E 5. Determinar que a SFT acompanhe ao longo dos próximos meses o cumprimento do estabelecido nos itens 1 e 4, adotando as medidas necessárias à plena concretização do objetivo pretendido no plano emergencial de corte de geração na distribuição. É o voto. Em discussão a matéria. Presidente, não obstante esse tema está sendo pautado diariamente e é uma preocupação sistêmica de todo o setor elétrico brasileiro, nós estamos aqui diante de uma reflexão de um plano emergencial. Em sendo assim, nós estamos também considerando um cenário excepcional. Mas nós conseguimos observar pela leitura do voto, pelo relator, diretor Gentil, que há um planejamento consistente da operação do sistema elétrico brasileiro pelo ONS. E tenho certeza, como dito, que o assunto não se esgota aqui. Esse debate é um debate que está se iniciando e ele certamente será continuado. Acho que
nenhum profissional do setor elétrico brasileiro ouça a manifestar alguma opinião de que essa abordagem de preocupação quanto ao sistema em relação à geração e carga seja um assunto finito no curto prazo. Isso envolve uma discussão ampla, um planejamento e um esforço conjunto de todos os atores do setor elétrico brasileiro. Parabenizo a diligência do ONS e da ANEEL pela condução do assunto em tempo recorde, e eu diria que com alto teor de previsibilidade, não só numa situação de curto prazo, proximamente no final desse exercício 2025, mas também para situações semelhantes, Procurador Federal Dr. Eduardo, daqui para frente. É um cenário dinâmico, agora sempre de preocupação, mas tenho certeza que agregado de muita responsabilidade, diretor Gentil, por todos que permeiam o setor elétrico brasileiro, visando atender bem ao grande protagonista do setor elétrico brasileiro, que é o consumidor de energia elétrica do Brasil. A gente pauta muito a preocupação com a questão da segurança em relação a essas ações responsáveis, mas eu estendo um pouco, eu acho que isso aí abrange outras condicionantes que envolvem o setor elétrico brasileiro, tal como confiabilidade, continuidade, qualidade, estabilidade e, lógico, a segurança operacional do sistema elétrico brasileiro, sistema interligado. E eu tenho certeza que, não obstante as reflexões convergentes ou não, haverá um pleno comprometimento dos geradores associados a esse plano emergencial, como também as distribuidoras sinalizadas pelo ONS. E parabenizo a construção desse momento, que eu acho que, se não tardia, mas é muito importante para que nós começamos a fazer um debate diferente a partir de então, da situação que nós estamos encontrando hoje de preocupação com o setor elétrico brasileiro. E assim manifesto aí as minhas contribuições, presidente. Obrigado, doutor William. Obrigado também. Acho que o Gentil ele trouxe o voto, o processo muito rapidamente, de forma muito congruente às preocupações que a gente tinha aqui na ANEEL e certamente todas essas comungadas aqui pelo colegiado e pelas áreas técnicas. Os dois eventos que foram citados, nem o diretor Gentil e nem o William estavam aqui na ANEEL. O Gentil, como secretário, acompanhou esses dois eventos e me preocupou muito. Eu, na função de engenheiro e que atuei na área de fiscalização, isso me chamou muita atenção e me trouxe muita preocupação. Razão pela qual eu atuei de forma muito autônoma, diligenciando, mandando ofícios ao ONS e interagindo com o ONS e com as áreas técnicas, porque esse assunto a gente não poderia piscar. Porque se houvesse algum outro problema e que ele não fosse dado o devida importância e o revestimento, nós poderíamos ter um grande problema. E o diretor Gentil comentou muito bem no início do seu voto. Nós podemos aqui conversar e fazer um desligamento coordenado. Se ninguém conversar, nós faremos um desligamento descoordenado, por atuação das proteções do sistema elétrico. Então, eu acho que a gente tem inteligência, a gente tem maturidade para entender que isso não vai ser feito para prejudicar nem A e nem B. Então, nós estamos, sim, no primeiro momento, por uma questão e vejam como também muito bem trazido pelo plano do ONS, nós não estamos atuando indiscriminadamente em todas as usinas do tipo 3 conectadas em todas as distribuidoras. Foi feito um recorte exatamente para aquilo que é significativo e para que não traga maiores prejuízos
desnecessários a outros agentes do setor. Então, a nossa preocupação, nossa, do ONS e das distribuidoras, é que nós deixemos o sistema funcionando. Havendo um cenário parecido com o que ocorreu em 4 de maio e no Dia dos Pais, nós temos que ter um plano de defesa, porque aconteceu uma vez, não teve nenhum problema, aconteceu 2 vezes, não teve nenhum problema, e acontecer a 3ª vez, eu não sei se a gente vai ter essa sorte, mas se acontecer e a gente não fizer o que estamos fazendo agora, nós poderemos sim ser acusados de ficarmos inertes, lenientes a um problema que estava apresentado. Então, é por isso que eu parabenizo o ONS também, faço das palavras tanto do diretor Gentil como do diretor William as minhas. Agradeço também ao diretor-presidente, o diretor-geral, o doutor Márcio Rea, também o Cristiano, diretor de operação, também ao diretor de planejamento, o Carato, e toda a sua equipe, que sentamos aqui e conseguimos coordenar uma proposta de plano planejado para que a gente minimize os impactos aqui, que tem sido preocupação dos agentes aqui, como foi trazido pela Renata. Pois não, diretor Gentil. Não é uma questão que eu esqueci de comentar, mas eu acho que é importante. Muitos me perguntaram se a gente avançaria no corte da mini GD, que aqui a proposta trazida no plano inicialmente é o corte nas usinas tipo 3. E existe uma discussão na Procuradoria, um pedido, o procurador Eduardo até comentou sobre isso, sobre a possibilidade de corte nas usinas tipo 3. E o que eu queria só registrar, o que se mostra é que, a depender do caminho que tomarmos ao longo dos próximos anos, em que pese poder haver um entendimento jurídico de que não pode ser cortada a mini GD, o corte vai ocorrer do ponto de vista físico, porque a lei da física vai se sobrepor, sem dúvida nenhuma, e vai ser descontrolado. Mas, assim, estamos falando, a gente está agora avançando na tipo 3, não sabemos como isso vai se dar ao longo dos próximos meses. Aí. Tem uma discussão importante que o Sandoval trouxe no outro voto, com tentar reduzir a inflexibilidade térmico de alguns contratos, as inflexibilidades comerciais, o que eu acho que também tem um potencial grande de a gente conseguir mais margem de flexibilidade no sistema ao longo dos próximos anos. Existe uma necessidade de a gente fazer uma avaliação da parte hidrelétrica também. Tem várias medidas sendo, como bem disse o diretor William, aqui é o começo, mas tem diversas medidas sendo avaliadas para fins de tornar mais flexível o sistema. Mas, assim, a depender do andamento, o corte da mini GD ele é inevitável e não por razão coordenada pelo ONS e pelas distribuidoras. Tá? Eu até, gente, se me permite, quando eu emiti aqueles ofícios, aí houve toda uma comoção, vai cortar, e eu fui conversar com um parlamentar e explicando para o parlamentar, mas, deputado, nós temos que cumprir a lei. Mas a lei diz que não, mas tem uma lei acima dessa que tem que ser obedecida. Mas que lei? Eu falei, as leis da física. Não adianta, porque o que está escrito no papel não se sobrepõe às leis da física. Então, o que nós temos que fazer aqui é fazer todo esse planejamento. Ninguém vai ser cortado por coloração partidária, no sentido estrito da palavra, mas a gente só vai fazer isso se for estritamente necessário. E como o Gentil falou, se não for de um jeito, vai ser do outro. Se não for coordenado, vai ser descoordenado. E aqui fazer uma observação também, final, que nós só estamos discutindo isso tudo porque as políticas públicas funcionaram bem, mas muito bem, bem até demais. Razão pela qual nós crescemos 55 gigawatts em usinas centralizadas eólicas e solar em 15 anos, aproximadamente. Se não me engano, o primeiro leilão de energias renováveis foi em 2010. Então, nós damos 2025, daria 15 anos. A micro e mini geração distribuída, ela efetivamente tomou maior tração a partir de 2015. Então, e ela cresceu 45 giga. E esse crescimento só ocorreu sustentado por
incentivos bilionários de subsídios pagos pelo consumidor de energia elétrica. Então, agora nós temos um problema. Esses subsídios ainda, em grande medida, permanecem na tarifa, então continuarão a injetar subsídios e essas fontes continuarão a crescer, mas a gente tem um problema que nós não tínhamos antes. Antes era muito comum a gente ter falta de geração. Hoje nós temos, nesse momento agora, estamos gerenciando um excesso de geração em alguns horários do dia. Então, aqui apenas para fechar, eu vou fazer aqui, tivemos uma reunião com a ONS e foi feito aqui, teve um momento poético, parafraseando Guimarães Rosa. Lembro que a ONS não corta nem carga nem geração por boniteza, mas apenas por precisão e necessidade. É só isso que o ONS vai fazer. Só vai tomar essa decisão se for estritamente necessário. Bem, parabéns aí, e aí eu já tive a oportunidade de ressaltar que foi muito bom. Claro, todos os diretores aqui dariam a exata dimensão e celeridade nesse processo. Sei que o diretor William também faria, mas o fato de ter sido sorteado o diretor Gentil, em função do seu histórico aqui na agência, o seu conhecimento aqui diferenciado do tema, facilitou bastante aqui a interlocução com o ONS e com as áreas técnicas, e razão pela qual trouxe o processo aqui de forma muito, muito célere. Eu queria realmente aqui, de público, agradecer a sensibilidade do diretor Gentil e dos diretores todos, de uma forma geral, se sensibilizaram bastante com este problema. Bem, em votação. Acompanho o relator, o diretor Gentil. Eu também acompanho o voto do diretor Gentil, eminente relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu determinar que as distribuidoras selecionadas no plano emergencial de corte de geração na distribuição, quais sejam Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia, Copel Distribuição S.A., Neoenergia Electro, Celesc Distribuição S.A., Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, RGE de Sul, Distribuidora de Energia S.A., EDP Espírito Santo, Distribuição de Energia S.A., e Neoenergia Pernambuco elaborem no prazo de 20 dias, contados a partir da publicação da presente decisão, instrução de operação específica para aplicação em sua área de concessão, de modo a atender aos comandos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e enviem ao ONS inventário atualizado da capacidade operativa de implementação da redução da geração nas usinas do tipo 3 de sua área de concessão e demais itens conforme o voto do eminente relator. Doutora Fábia, seja muito bem-vinda. Próximo item. Item 32, processo 48.500.010706/2025-31. Ratificação da decisão proferida no 4º Circuito Deliberativo Público Ordinário de 2025, referente ao recurso administrativo interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul S.A., em face do despacho número 2604 de 2025, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM, que negou provimento à situação da recorrente de recomposição dos preços do carvão mineral nacional fornecido pela empresa Seival Sul Mineração Limitada, fornecedora de combustível para a usina termoelétrica UTE Pampa Sul. Diretor relator William Moreira Frota. Esse é um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, secretário. Esse processo ele está para ratificação. O voto ele foi disponibilizado previamente e assim solicito ao colegiado a dispensa da leitura do relatório da fundamentação e podemos passar ao secretário para a sustentação oral. Perfeito, diretor. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Dárcio Franco Lima Júnior, representante da Seival Sul Mineração Limitada. O senhor dispõe de até 5 minutos. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhor diretor, senhora procuradora, senhor secretário,
A nossa vinda aqui é bastante objetiva, o processo já foi apreciado no circuito e pedindo a licença ao senhor diretor relator, conhecendo já os fundamentos do voto, respeitosamente, com muita serenidade, gostaríamos de submeter à consideração do nobre relator e desta diretoria um ponto que consideramos muito relevante para a empresa, né, que é a supridora do combustível da UTE Pampa Sul, requerente e ora recorrente nesse processo administrativo. E o nosso esforço aqui, ao longo dos contatos que foram realizados e também dos memoriais que foram encaminhados, e aqui peço licença para, né, me dirigindo ao Procurador-Geral, registrar, né, que todas as vezes que comparecemos aqui na ANEEL, nesse caso e em outros, sempre somos muito bem recebidos, né, pela área técnica, pelas assessorias e também pela diretoria, apesar dos desafios orçamentários e das limitações de pessoal. A nossa vinda aqui é porque a questão realmente é de grande relevância para a empresa, tanto é relevante que a UTE encaminhou a consulta à ANEEL. A partir de março de 2020, houve um grande descompasso, né, uma excepcional situação estabelecida com relação a componentes da cadeia do carvão, né, que elevaram de maneira extraordinária, né, o custo do combustível, ultrapassando e se descolando, né, do critério de remuneração que estava previsto nos CCARs, atrelado à variação do IPCA. Alguns dos componentes variaram além de 40%, além de 60% do IPCA, e por isso a questão é tão importante para a empresa, e por isso a UTE encaminhou a consulta à ANEEL. E nesse sentido, né, gostaríamos aqui de ponderar duas circunstâncias. Né, durante a tramitação do expediente aqui na agência, se estabeleceu, né, com a área técnica um debate, né, sobre a interpretação da portaria do Ministério, se o critério do IPCA, né, poderia ser ou não afastado em situações excepcionais, como é o caso. E a partir do amadurecimento desse debate, nós procuramos, então, o Ministério, estabelecemos uma discussão paralela no Ministério a respeito da portaria e da viabilidade de afastar esse critério na situação excepcional que a realidade acabou estabelecendo. E é esse o ponto que, respeitosamente, com muita serenidade, gostaria aqui de submeter à consideração do nobre relator e da ilustre diretoria, porque nos parece possível, né, sobrestar, né, o presente feito até que aportem aos autos as informações do Ministério. Se trata de uma consulta, né, não é um expediente que foi instaurado oficiosamente, ele não é um processo de fiscalização. A UTE que apresentou e que recorreu, ela também postula esse sobrestamento, e isso daria a oportunidade de vir ao processo essas informações do Ministério, que entendemos são muito relevantes para encaminhar uma solução sobre essa situação que se estabeleceu. E, nesse sentido, respeitosamente, né, entendendo também que, né, temos, né, no processo judicial essa possibilidade, né, a exemplo dos casos de suspensão do Código de Processo Civil, a pedido da parte, né, por repercussão externa, como seria o caso, não parece haver prejuízo, né, de que se suspenda e se aguardem essas informações para depois, né, se retomar a tramitação. Respeitosamente é o que pedimos, agradecendo a oportunidade de sustentar a respeito da matéria, e ficamos à disposição. Bem, muito obrigado. Agradeço a manifestação do Dr. Dárcio Franco Lima Júnior.
Como já antecipado, esse processo foi deliberado no circuito deliberativo da semana passada. Já houve, dessa forma, manifestação da Procuradoria Federal nesse processo. Pergunto à procuradora se há algo a acrescentar. Nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Sendo assim, eu devolvo a palavra ao relator para que faça as suas considerações finais para que possamos passar para a etapa da ratificação. Obrigado, presidente. Eu também agradeço a manifestação do doutor Dácio Franco, mas, em função dos fatos existentes na agência, eu ratifico a decisão do processo exarada por essa diretoria. Muito bem, então em etapa de ratificação... Eu ratifico. Eu também ratifico a decisão já exarada no circuito deliberativo e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela usina termoelétrica Pampa Sul S.A. em face do despacho 2604, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, que negou provimento à solicitação da recorrente de recomposição dos preços do carvão mineral nacional fornecido pela empresa Seival Sul Mineração Limitada, fornecedora de combustível para a usina geradora termoelétrica UTE Pampa Sul. Próximo item. O último item desta pauta, de número 34, processo 48.500.03.15.15.2025.11. Ratificação da decisão proferida no 4º Circuito Deliberativo Público Ordinário de 2025, referente ao requerimento administrativo protocolado pela Paritins Amazonas Transmissora de Energia S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 16 de 2019. Diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, e este voto será apresentado pelo diretor Gentil ao pedido de sustentação oral para este item. Considerando que é uma ratificação que já foi colocado em circuito deliberativo na última semana e o voto está disponível também na reunião pública de hoje, peço licença para não ler o relatório e a fundamentação. Obrigado. Sustentação oral será apresentado pelo senhor Bruno César Crispim, representante da Parintins Amazonas Transmissora de Energia. O senhor dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos, senhor diretor-geral, cumprimento os demais diretores, doutora procuradora, senhor secretário e as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelo YouTube. Bem rapidamente aqui, trata-se de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Parintins Amazonas Transmissora de Energia, vencedora do leilão 4 de 2018, na qual assinou o contrato de concessão 16 de 2019. O pano de fundo que envolve o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é algo que ficou bastante conhecido, sobretudo em setores regulados, como é o setor elétrico, que diz respeito aos efeitos da pandemia de Covid sobre os contratos de concessão de um modo geral. A época da participação desse leilão, como a gente pode observar pelas datas, né, era uma situação de normalidade econômico-financeira e normalidade de um modo geral do cenário global, né? O que, pouco tempo depois, exatamente no momento de construção do empreendimento, que a gente viu foi a pandemia de Covid-19. O pedido aqui de reequilíbrio econômico-financeiro está alicerçado em dois principais pontos. Primeiro, o incremento de custos causado pela própria pandemia de Covid-19, e aqui vale dizer, a gente estava no auge da pandemia quando esse empreendimento estava sendo construído. E o segundo, né, a impossibilidade aqui, a frustração de receita em relação a uma antecipação desse projeto de transmissão, que foi exatamente o que aconteceu. Esse é o pedido em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato de concessão. Especificamente na perspectiva do atraso, a gente teve, logo no início do projeto, uma judicialização pelo Ministério Público Federal, que até então é algo corriqueiro de se acontecer no segmento de transmissão de um modo geral, né, no curso do processo de licenciamento ambiental, mas que trouxe ali a necessidade de consulta prévia à comunidade quilombola. Ocorre que o país estava absolutamente parado e a realização dessas reuniões e audiências públicas eram absolutamente inviáveis na época. Razão porque houve um impacto aqui de 6 meses em relação ao cronograma inicialmente esperado pelo empreendedor. Após isso, na verdade, houve emissão de licenças de instalação, o empreendedor foi
com toda a dificuldade conseguindo o processo de licenciamento ambiental, mas, de alguma forma, a pandemia, de fato, dificultou muito esse processo e foi exatamente o que ocasionou o atraso aqui em relação ao que estava previsto no contrato de EPC especificamente, né? Aqui vale dizer, em termos de incremento, que é o pedido, né, os 2 pedidos que estão alicerçados aqui, o requerimento da PAT, da Parintins Amazonas, o incremento de custos causado exatamente pela pandemia de Covid-19, né, na qual testes de Covid se fizeram necessários, custos indiretos com a contratação de mão de obra adicional, que foi deslocada em virtude da própria pandemia de Covid, uma variação expressiva no óleo diesel. Tudo isso está devidamente documentado no processo e gera aqui, ao final, né, um pedido de reequilíbrio econômico de 11 milhões na perspectiva dos custos incrementais e de 73 milhões na receita antecipada que não pôde ser oferida em relação a esse contrato de concessão causado, como eu disse, pela pandemia de Covid-19. Como prova do que a gente trouxe no processo, a companhia cuidou de trazer um parecer de um consultor independente, um dos mais renomados no setor de infraestrutura, que é o Cláudio Guedes, no qual ele pôde trazer aqui e fazer um paralelo em relação ao impacto dessas medidas de pandemia no caminho crítico do projeto. Tá? E aqui a gente observa que o prazo do contrato de concessão era março de 2024, a companhia conseguiu adiantar para maio de 2023, prova do esforço que foi feito, mas não fossem os impactos aqui da pandemia de Covid-19, nós teríamos atingido aqui o COD do projeto em setembro de 2022. E aqui, talvez já caminhando um pouco para o final, né, vale dizer que, especificamente em relação à pandemia de Covid-19 e a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, isso não é novo, sobretudo nos setores regulados, reconhecidos pela própria jurisprudência. Aqui na ANEEL, a gente teve uma série de tratamentos especiais para lidar com a pandemia de Covid, o que demonstra aqui, de fato, a extraordinariedade do evento, né, e os impactos que isso, de fato, pode causar em um contrato de concessão. E aqui um ponto super importante, a gente não desconhece os precedentes da agência no sentido de que a antecipação, né, a frustração de uma antecipação não daria aso ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas aqui vale dizer um ponto que não foi enfrentado no curso do processo, é a Lei Geral de Concessões, 8987, ela prevê que no atendimento às particularidades de cada serviço público, o poder concedente pode criar outras fontes de receitas alternativas ou complementares. E que essas fontes de receitas alternativas e complementares serão obrigatoriamente consideradas para a aferição inicial do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É precisamente isso que a gente defende aqui em alguma medida, né, a previsão da Lei Geral de Concessão, no sentido de que a data de antecipação ela passa aqui a ser um incentivo regulatório para que o transmissor antecipe de alguma maneira e consiga entregar o projeto o mais rapidamente possível. Bom, enfim, em sede de pedido aqui, o que se pede é justamente o deferimento do pedido de reequilíbrio, seja com a possibilidade de um eventual correspondente ajuste na RAP, ou, se impossível isso, para que seja prorrogada a concessão pelo período correspondente. Muito obrigado. Boa tarde. Tá. Muito obrigado, doutor Bruno Crispim. Mais uma vez, esse processo é um processo de ratificação. Já houve análise da Procuradoria no presente processo. Pergunto à Procuradora, não há nenhuma complementação. Sendo assim, eu devolvo a palavra ao diretor Gentil, que está fazendo a leitura para a diretora Agnes, para alguma consideração adicional. Caso não haja, podemos passar para a etapa de ratificação. Algum comentário? Não? Sem comentário. Então, em etapa de ratificação. Eu ratifico. Eu ratifico. Eu também ratifico a decisão proferida por ocasião do 4º Circuito Deliberativo Público Ordinário de 25, item 17 daquela pauta, realizada em 11 de novembro de 25, no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo protocolado pela Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A., que visava a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 16 de 2019. Nós tínhamos 34 itens, um foi retirado da pauta, teve um pedido de vista, então nós deliberamos 32 processos aqui. Quero agradecer aos diretores, à procuradora doutora Fábia e também ao secretário-geral e a todos que nos acompanham até esse momento. Boa tarde a todos e a todas.